Continuando, a gente vai estudar agora, né, algumas queixas e fracassos escolares, bastante vistos há muitos anos e que a gente vem carregando isso ao longo dessas décadas. Só um minutinho, compartilhando aqui. Todas se localizaram? Esse é o texto, vai estar na página 8. Então, a gente fala lá da produção do fracasso na escola. E vocês têm como indicação, e eu já passei o referencial, o Júlio Groppa, que trabalha muito essa questão do fracasso escolar, a questão da indisciplina também. E, é claro, a gente tem um grande expoente, né? Quando se fala em fracasso escolar, a gente tem a Maria Helena Souza Pato, que é uma ícone, né, em abordar esse assunto, e tudo que ela produziu e pesquisou é extremamente contemporaneizado, né, e ela realmente é a referência no nosso país. Claro que tem diversos outros estudiosos, pesquisadores super importantes, mas ela é uma referência quando a gente fala do fracasso na escola. Ela tinha cátedra na USP, tá? Psicologia da educação. Hoje ela já é professora aposentada, né? E, enfim, é muito interessante, né? O trabalho que ela foi apresentando, falando sobre o fracasso na escola, o quanto isso se faz bastante presente. E aí, o que a gente tem com relação à pergunta? Por que não se aprende? Por que há esse fracasso na escola? Eu queria que vocês pudessem pensar aqui junto comigo. Por que há esse fracasso da escola? Será porque ele perde a autoestima? Pro que nem da aula de ontem, acho que teve também um trechinho falando sobre isso, né? Dos alunos se sentirem fracassados, desanimados, aí eles acabam desistindo de aprender. Será que é por causa de bullying também? Sofrer bullying, alguma coisa do tipo? Também tem a ver, claro. Se eu estou num ambiente onde eu estou a todo momento maltratada, onde eu sou totalmente diminuída, excluída, humilhada, passando por situações vexatórias, presenciais ou virtuais, né? É claro que eu não vou me sentir bem, e claro que isso repercute um fracasso, sem sombra de dúvida. Mas vamos pensar, esse fracasso, ele só acontece com os alunos que têm problemas, com os alunos mais frágeis, problemas de aprendizagem, ou os alunos mais frágeis, mais frágeis entre aspas, que são mais alvejados para serem alvos dos agressores do bullying, do cyberbullying. A negligência de alguns professores também, pode ser? Ah, sem sombra de dúvida. Aí eu já desloco. Aí eu já anoto fracasso escolar. Aluno, põe uma interrogação. Então, agora a gente já com a fala da Ju, né, foi a fala da Aline, né, anterior. Isso, pro. Então, da Aline, aluno, ponto de interrogação. A outra, professor, ponto de interrogação. Então, o fracasso que acontece na escola, o fracasso da escola se deve pelo aluno, se deve pelo professor. Eu acho que foi aqui.
Eu acho que é a falta, assim, de comunicação e, tipo assim, de conhecimento, tanto do professor e da escola, para com esses assuntos. Acho que falta muito. Peraí, É, Na pauta é como um filé, bife. só um minutinho. Pode voltar, querida, desculpa. que nem eu estava falando, né? Que eu acho que falta conhecimento dos professores sobre esses assuntos, sobre como lidar, como posso explicar? Como dar entusiasmo para o aluno. Sobre isso, eu acho que falta muito comunicação, assim. Ai, eu pensei, agora já. Não, É, volta porque você estava dizendo pontos importantes da comunicação entre professores e a. escola. Então, agora vocês acrescentam mais outra interrogação. Então, a gente tinha aluno, interrogação, professor, interrogação. Então, a responsabilidade do fracasso escolar é da escola, interrogação também, tá, pessoal? Então, perfeito, Cris. Deixa eu ver aqui. Perfeito. Sim, sim, perfeito. A instituição de ensino, né? Então, eu vou pegar esse gancho que a Natália, peraí só um segundo, que a Gabi colocou, e eu vou potencializar um pouquinho, né? Ao invés da gente pensar a instituição de ensino, vamos pensar agora a junção de todas as instituições de ensino. Como é que a gente chama isso? Não entendi a pergunta, Pro. Como que a gente chama a junção de todas as instituições de ensino? Pro, eu não sei. Mas assim, ó, se a gente for pensar numa pirâmide hierárquica, começa lá nos governos, né? Para depois repassar para as instituições, para os coordenadores, professores, pela gestão, né, da escola, depois os professores e depois os alunos, né? Escola, comunidade. A comunidade tem sua implicação também. Boa pergunta, adorei. Então, antes da gente falar das instituições, a comunidade externa, fracasso escolar estaria na comunidade externa. Quem é a comunidade externa? Quem está no entorno, inclusive as famílias dos nossos alunos. Tá? Então, fracasso, coloquem aí, comunidade externa, bem lembrado. E aí, Ju, essa foi a colocação da Gabi. E aí, Ju, você estava falando a questão de que começa lá de cima, né? Das políticas públicas direcionadas para a educação. Sim. Então, a gente dá o nome disso de sistema educacional brasileiro. O fracasso na escola e da escola seria por conta do sistema educacional brasileiro, conforme ele está estruturado? Uma pergunta. E aí a gente vai entendendo, né, que por isso que eu costumo, gente, falar sempre assim, será que a culpa, eu não gosto aqui,
nesse contexto, quando a gente fala de fracasso escolar ou queixo escolar, abordar a questão assim, a culpa, mas a responsabilidade. Tem uma responsabilidade que cabe ao aluno? Sim. Entendendo que aquele aluno que está... Pessoal, só por esse carregador aqui. Entendendo que esse aluno que tem um problema de aprendizagem, né, etc., ele, sim, ele tem algo ali que faz com que a aprendizagem dele tenha que ser diferencial. Ou que ele esteja vivendo um momento emocional tenso, difícil, por isso ele não está aprendendo, por isso ele não está se motivando, ou ele está vivenciando uma situação de violência, como um bullying, um cyberbullying, então ele não consegue estar naquele ambiente, ele não se sente bem ali. Então, tem uma responsabilidade? Sim. Quer dizer que ele é culpado por tudo isso que está acontecendo com ele? Não. O que a gente quer dizer é que ele é alguém que está nessa dinâmica, ele é um dos atores sociais do processo educacional, ele é aluno, e ele está passando por algumas situações, ou então ele tem algo que faz com que ele tenha que ter uma aprendizagem diferente. Mas não significa que ele é culpado porque ele não assimilou aquele conteúdo. Ele tem responsabilização nesse processo. Então, naquele momento não foi possível porque ele estava vivendo algo traumático. Naquele momento não foi possível porque mesmo com as estratégias diferenciadas, ele não se implicou, não foi possível, ele não conseguia. Ok, não tem problema. Mas ele está nesse processo, ok? Ele é responsável nesse processo. Mas ele é o único e há uma questão do fracasso na escola, da escola, por conta destes alunos? O aluno não aprendeu. Pronto, a culpa é do aluno. A responsabilidade única e exclusiva é do aluno? Claro que não, né? Então, esse que é o diferencial. E aí vamos avançando. Não, Cris, não seria não. A responsabilidade é do todo, né? Exatamente, Gabi. Então a gente vai avançando, né? Essa questão do fracasso escolar, né? Do aluno a gente vai falar do professor. O professor ele tem momentos frágeis, ele tem momentos que ele necessita de uma formação continuada em algo, em que, né, aquilo está muito engessado na prática dele. Há momentos em que há uma baixa tolerância por conta do estresse, por conta de algumas burocratizações, sim. O professor é responsável também, é um dos agentes, um dos atores que estão envolvidos na questão do fracasso na escola da escola. Sim. Ele é culpado única e exclusivamente, o aluno não aprende, a responsabilidade única e exclusiva, ou a culpa é do professor? Ou porque não houve uma formação, ou porque não usou metodologias adequadas? É verdade? É sério isso? Se antes, até a década de 90, né, a culpa era do aluno, se o aluno não aprendia, era culpa, responsabilidade do aluno. O problema é dele, não aprende porque não tem capacidade. Era assim, pessoal. Tá? Agora, dos anos 90, de uma parte no final dos anos 90 até um certo período aí, de quem que é a culpa porque o aluno não aprende, porque tem que se fazer quase plantar bananeira na sala de aula para ver se o aluno aprende? Do professor?
Não, o professor tem responsabilidade, sim, por conta do fracasso na escola, assim como o aluno. Mas não quer dizer que é culpado e que ele é o único responsável por isso. Ele está envolvido, assim como o aluno, porque são atores no processo de ensino. O aluno e o professor, ok? Então, ok, tem tudo isso. Você tem razão, Gabi, tem tudo isso. Realmente há uma implicação. Agora, assim como lá do aluno, mas eu não posso dizer, né, que isso é pesado. Por que o aluno não aprende? Porque há o fracasso na escola e da escola, por conta da não implicação do professor, por responsabilidade do professor. Isso eu não posso dizer nunca. Porque isso é o reverso da mesma medalha do que se fazia anteriormente com a figura do aluno. O aluno não aprende, o aluno não aprende porque ele é incapaz de aprender. Ponto, acabou. Eu ensino desse jeito e pronto, acabou. Agora, vamos para cá, houve uma série de mudanças, né? Então a gente começa a perceber que não é. São responsáveis, alunos e professores, com o fracasso da escola, mas eles não são culpados. E se apontar como responsáveis, não significa que eles são os causadores, não é isso. Eles são envolvidos no processo. E que, como todo qualquer ser humano, ou aglomerados de seres humanos, alunos e professores, plurais, né? Há alguns pontos críticos, alguns pontos falhos, alguns pontos maravilhosos, que tudo bem. Mas essa produção do fracasso na escola e da escola não pode se justificar nem pelo professor, nem pelo aluno e nem somente pelos dois, tá? Esse é o ponto. E aí a gente vai continuar avançando mais um pouquinho. Exatamente. Todos têm seu percentual. E aí a gente vai falar, aqui eu não falei, mas se vocês quiserem colocar metodologias, ponto de interrogação. Eu acho super válidas as metodologias ativas, embora várias dessas estratégias já se usava antes, embora não tivessem esse nome. Né? A grande questão é assim, você pode inovar metodologias, é muito bacana, mas se você só colocar tecnologia, por exemplo, eu só passo vídeo para vocês, vai ficando complicado. Se eu passar só slide, vai ficar complicado. Se eu fizer só aula dialogada, vai ficar complicado. Se eu também fazer com que vocês leiam o conteúdo, abro para que vocês posicionem o que vocês entenderam, vai ficar complicado. Então, assim, as metodologias, elas precisam se diversificar. Eu acho que isso traz de bacana, metodologias ativas, essa diversificação para que a gente não desacredite de formas um pouco tradicionais, nem desacredite do aluno como ativo nesse processo de aprendizagem e também a gente não deixe de incluir as tecnologias. Precisa fazer isso. Só que não dá para ser tudo tecnológico se eu não tenho também, às vezes, aquela informação direta, né? Aquela aula mais expositiva, que isso também faz falta. Não é que tem que ser toda aula expositiva, mas também precisa ser mesclado, tá? Então, é neste sentido, metodologias ativas devido às suas diversificações e sempre colocando, né, em voga esse protagonismo, essa busca de aprendizagens potenciais e significativas para os alunos, tá? Então, não dá também para a gente falar culpa são das metodologias arcaicas ou super inovadoras ou muito híbridas. Enfim, a gente também tem que ver que há uma responsabilização das metodologias aplicadas, né? E aplicadas sempre na relação aí dupla, professor-aluno. Né? Mas também não dá para falar
são responsabilidade das metodologias. E também não dá para falar da escola. A escola dá para falar no sentido de que a escola é a única culpada nesse sentido. A responsabilidade da equipe gestora, da dinamicidade, da cultura organizacional que acontece ali, conforme as relações se estabelecem, né? Desde a gestão, as coordenadorias, até a questão da relação professor-aluno. Claro que a gente tem que ver isso, né? As situações são ótimas, as situações são delicadas, mas há o fracasso da escola e na escola por única e exclusiva responsabilidade da gestão local. Também não. Até porque essa gestão local, ela também responde a uma comunidade que lhe é externa. Então, quando eu tenho uma comunidade externa, né, que está compondo os planos, os PPTs daquela unidade, projeto político-pedagógico, ou seja, a estrutura de funcionamento, dinamicidade, missão e objetivo daquela unidade escolar. Né? Quando eu tenho uma comunidade externa que ajuda a construir isso, e, mesmo assim, há fracassos na escola e da escola, por conta do processo de ensino-aprendizagem, eu posso dizer que há esse fracasso, ou a produção desse fracasso, por conta da comunidade externa, porque aquela escola está naquele entorno, porque aquelas pessoas não são atuantes, porque elas se equivocam, porque isso, porque aquilo. Não. Também tem responsabilidades, mas não são culpados, né? As famílias são culpadas? Não. Mas as famílias têm responsabilidade? Sim. Claro que sim. Ok? E aí a gente vai vendo que essa questão vai ficando mais, mais ampla, mais complexa, e aí a gente para num ponto crucial. O fracasso na e da escola também é repercussão de um sistema educacional que não se propõe mudanças efetivas para que as crianças aprendam. E aí aqui a gente tem uma discussão muito densa, muito grande, né? O Saviani, por exemplo, vai falar, estamos tão aquém, isso ele vai falar há 10 anos atrás, na verdade 2009, há 11 anos atrás. E ele vai falar assim, nós não podemos nem dizer que temos um sistema educacional. Ele é um dos maiores pesquisadores teóricos brasileiros sobre educação. Demerval Saviani. Bom, por que ele está falando isso? Nós nem obtivemos o patamar de sistema educacional. Porque há uma desorganização, uma desarticulação. Embora tenhamos boas intencionalidades, foi se fomentando com esse sistema educacional extremamente precarizado, embora não quero dizer dos profissionais ou dos pesquisadores, não é isso, mas conforme ele foi tendo as suas dinamicidades e aplicabilidades, né, ele realmente não se mostra para uma educação de qualidade.
é para muitos. Ele se tornou diferente de outras épocas, década de 70, por exemplo, que a educação não era para todos. Não tinha, né, refeições sendo preparadas com cardápios nutricionistas. Ok? Não havia material didático sendo disponibilizado. Não era assim. E nem todo mundo conseguia concluir, por exemplo, o ensino médio. O que dirá, muitos eram primário, antigo primário. Então, não era para todos. Nossa educação avançou porque ela se tornou para todos. No entanto, o questionamento é fracasso na escola. Então, a defasagem no processo de aprendizagem. Se ela se tornou para todos, por que ela não agregou em qualidade? E não é ser conteudista. Decorar aquilo, saber aquilo que tem que saber. Não. Potencializar o conhecimento, né? Ofertar os conhecimentos. Por que isso não foi feito para todos? Pergunta. Se antes ela era restritiva, mas havia um processo de aprendizagem que acontecia. É fato. Isso é fato. Geralmente, em torno dos 7 anos, uma criança já era alfabetizada. E já estava desenvolvendo o processo de letramento. Mesmo. Aí vocês vão falar, mas era para menos. Concordo, era para menos. As metodologias eram arcaicas. Concordo, as metodologias eram arcaicas. A relação era muito verticalizada, professor-aluno, concordo. Mas o que está em questão aqui é o que aconteceu melhorando a relação professor-aluno, as metodologias, a escola se tornando para todos, entrando nas políticas públicas, né? Que gera gastos, né? Isso vem de impostos. Então, para que tivéssemos uma educação para todos de qualidade. Para todos, ok. Mas por que ela não pode ser de qualidade? O que acontece? O que acontece que a gente tem um quantitativo gigante de alunos no terceiro ano, no quarto ano, e que não estão alfabetizados? E que não tem nenhum tipo de impasse cognitivo? É uma pergunta que eu faço para vocês. Porque se essas crianças, e em sua grande maioria, elas são criativas, elas são inovadoras, o que acontece? Aquelas que têm uma aprendizagem diferenciada, sem problemas. Ela também consegue aprender de uma forma diferenciada e pode, assim, aí sim ter um processo um pouco mais identificado, mas algumas têm. E equivocadamente são tidas como com problemas de aprendizagem. Não tem problemas de aprendizagem, assim, justificáveis como um transtorno específico de aprendizagem, né? Nada nesse sentido. Não está passando por nenhum fator emocional, consegue articular muito bem uma disciplina de ciências. Então, o que acontece que ela não consegue entender as operações básicas? O que acontece que ela não consegue? Acontece ela criança, né? O que acontece se ela não começa a avançar no seu processo de alfabetização? Não é só ela. É um contingente de elas crianças, nos anos iniciais, que não conseguem ler e escrever basicamente.
O que acontece? Então, quando a gente vai perguntando, é isso que vai gerar em torno da produção do fracasso na escola. E aí, quando a gente vai perguntando, não dá para mais responder a culpa é do aluno, a culpa é do professor, a culpa é da metodologia, a culpa é da escola, da gestão, a culpa é da comunidade externa, a culpa é dos pais. A gente tem que parar e pensar há também uma responsabilização muito grande do sistema educacional, a estrutura que ele se propõe. E entender que há uma implicação da nossa sociedade que passa a desvitalizar a educação. Amanhã é o quê? Dia 15 de outubro. É o dia do professor. E, por ser uma profissão tão importante, quanto ela é minimizada, né? Então, enquanto a nossa sociedade não entender que a base para que ela se sustente é a educação dos pequenos, dessa fase da meninice, da pré-adolescência, é uma sociedade fadada a fracassar. Quantas vezes nós ouvimos realmente o reconhecimento profissional? Geralmente, assim, a professorinha, como assim? Aquele é professor? É uma descaracterização. A escola é para aprender algumas coisas, só para apelar e ponto. Enquanto a sociedade ela falar que a educação é importante, mas não ter realmente o compromisso, enquanto cidadãos, de reconhecer o valor da escola, não como um lugar onde as crianças ficam enquanto os pais estão trabalhando, mas um lugar que é formação para conhecimentos e formação enquanto atitudinais, enquanto sujeitos que estão aprendendo suas habilidades socioemocionais, que estão aprendendo a conhecer sobre o mundo à volta delas, estão aprendendo, se a gente falar dos anos iniciais, a escrever, a ler, a entender o que está sendo dito naquela conto, naquela história. Enquanto a gente não realmente a sociedade valorizar a escola com o seu devido respeito, a gente não tem uma sociedade de base. E a gente não tem, no que o Saviani disse, um sistema educacional. Por isso, a gente fica patinando no fracasso escolar, no fracasso escolar, no fracasso escolar. Mas é aí que está. Por que há esse fracasso escolar? Por que as crianças não estão aprendendo? A culpa não são delas. A culpa não são dos professores. A culpa não é da gestão, dos pais ou comunidade externa, nem do sistema. Então, o que acontece? Acontece que há uma configuração social que esqueceu a parte qualidade educacional, ou que direcionou a parte qualidade educacional para o âmbito particular. Como se a inteligência ou o processo de aprender ele fosse também mensurável por aí. É uma grande baboseira. Todos são potencialmente capazes de aprender, e mesmo nas formas mais singulares. A grande questão, né, fazendo só um parênteses, quadros muito severos de déficits intelectivos e que terão outras formas singulares de aprender. No mais, onde não aparece isso, todos são potenciais para aprender.
Então, a educação para todos se tornou uma educação para todos, vírgula, qualidade para uns, básico e raso para os outros. Desculpa trazer um assunto pesado, mas isso vai ter que ser debatido, porque vocês vão se deparar com várias formas de avaliação, onde vocês vão efetivamente ver que algo acontece que muitos não são realmente alfabetizados. Eu trabalho com ensino médio. E eu tenho alunos que eu sei que não têm nenhum comprometimento. Mas há um déficit no processo da aprendizagem gigantesco. Não há coesão de uma frase com a outra. Há erros básicos do Fundamental 1. Então, isso me assusta. Ao longo de alguns anos, isso tem me assustado. E eu não estou falando nem da minha disciplina em